Você que tem a palavra aí, eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Isso aqui também. Amém, igreja? Amém. Em reverência à palavra do Senhor, eu queria pedir você ficar de pé. Amém. Tremendo texto lindo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Pergunta o Senhor. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Amém? Amém. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Nós vamos pedir que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Isso é algo sobrenatural. Nós precisamos da ação do Espírito sobre nós, para que a palavra seja revelada no nosso espírito e que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Pai, nós colocamos diante do Senhor a tua santa palavra. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, e nós te pedimos que o Senhor venha de encontro, Senhor, a cada vida aqui que adentrou nesse local. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece os nomes, sobrenomes, endereço, o Senhor conhece a nossa casa, Pai, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece a nossa necessidade, e nós colocamos a nossa vida e o nosso coração nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor possa falar conosco através da tua santa palavra. Quem crê, diga amém. Amém. Amém, eu creio, o Senhor vai falar conosco nessa noite. Pode se assentar. Nós cremos que o Senhor, Ele tem urgência, Ele tem pressa em falar com muitos, porque o que a gente tem visto aí é que muitos não estão entendendo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida especial, eu creio nisso. Algo poderoso, algo diferente, inusitado, que talvez você não entenda muito bem nesse momento, mas que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que você possa entender o que Deus quer fazer na sua vida. Bem, um tempo atrás, um homem escreveu um livro. Esse livro ele foi talvez um dos mais vendidos nesses tempos. O nome dele é Rick Warren. O livro que ele escreveu, talvez você já leu, chama-se Uma Vida de Propósito. Ele foi vendido em muitos países do mundo, e eu creio até que as irmãs estão estudando esse livro, estão lendo esse livro nesse momento. Então, num dos capítulos, preste atenção nisso, que isso tem a ver com o tema que nós vamos abordar nessa noite. Um desses capítulos, o autor relata que ele teve um homem, um catedrático, um filósofo, um professor em uma universidade aqui dos Estados Unidos, em Illinois. Ele faz uma pesquisa e ele manda para 250 catedráticos, homens, espalhados ao redor do mundo, e ele pede para que eles pudessem responder uma pergunta: qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? E esses homens alguns foram pegos assim, sem saber muito bem como lidar com uma pergunta, parece simples, mas é complexa, porque essas pessoas, muitos deles, eles não creem em Deus, eles não creem no propósito eterno de Deus sobre a vida, então se torna quase impossível responder essa pergunta. Mas dessas respostas, esse homem, ele faz um livro, e o pastor Rick Warren cita esse livro,
E o que nós queremos falar com isso, né? O que nós queremos trabalhar nessa noite? Nós queremos falar sobre o sentido da vida, sobre a arte da vida. Quem quer saber sobre vida aí, gente? Amém. Amém? Quem quer saber como viver bem? Amém. Como viver uma vida plena? Como viver uma vida abundante? Como viver uma vida de sucesso na presença de Deus e na presença dos homens? Eu creio que todos queremos, amém? Amém. Claro que queremos. Nós precisamos disso. Nós carecemos disso. Mas o que se tem visto, infelizmente, é que as pessoas elas têm perdido essa grande oportunidade de terem vida plena, de terem uma vida saudável. Tem um pensador que ele diz o seguinte, que nós não podemos e não temos condições de lidar muito com a extensão da nossa vida, mas podemos investir, né, na profundidade da nossa vida. Você determina o profundo que você quer ser. Os limites da sua história, da sua vida, é você que determina. E nós precisamos entender isso. O que está acontecendo nos nossos dias é que as autoridades elas estão alarmadas. Estão alarmadas por quê? Porque vidas estão se destruindo. Quando você tiver uma oportunidade, eu não sei se você conhece bem Filadélfia, mas eu queria que você tivesse... tira um dia, sai do seu schedule, do seu itinerário, sai daquilo que você faz normalmente, e eu queria convidar você a pegar o seu carro e que você possa pegar uma rua que chama-se Kensington, e que você possa dirigir ali no seu carro e que você comece a observar dos dois lados da rua, e você vai ver coisas absurdas. Ali está a Cracolândia de Filadélfia. Pessoas andando na rua como zumbis, entrando na frente dos carros, se prostituindo. Deus, Ele não criou o ser humano para ter esse tipo de vida. Deus não criou o ser para andar dessa forma. Mas infelizmente o que nós temos visto é isso, mortes precoces, suicídios. Não sei se você sabe disso, mas nos Estados Unidos da América morrem por causa de suicídio 127 pessoas todos os dias. Esses dados, no decorrer de um ano, nós estamos falando de 46 mil pessoas que tiram as suas vidas, se matam. Por quê? Porque não entenderam o sentido da vida, não entenderam por que foram criadas, elas não entenderam o que estão fazendo aqui, estão vivendo um dia atrás do outro, sem saber o que Deus tem para elas, sem entender nada, absolutamente nada. E se nós queremos entender de vida, nós devemos olhar para Jesus, o nosso mestre. Amém? Quem crê assim? Amém. O que está acontecendo com as pessoas? Por que as pessoas estão, né? A gente tem que fazer essas perguntas. Por que as pessoas estão deixando de viver? Por que estão desistindo da vida? Por que elas estão deixando de sonhar? Por que as pessoas estão deixando de lutar, né? Então, eu creio que nós precisamos descobrir o segredo da vida plena, porque nós servimos um Deus que tem propósito, é um Deus de propósito, um Deus que não faz nada por um acaso. Tudo que se faz tem propósito, né? Isso é só você olhar para o seu corpo, olhar para as funções, olhar que Deus está fazendo, né, nas nossas vidas. Você vai ver, se você tiver olhos para ver, né, e ouvido para ouvir, você vai conseguir entender o propósito eterno de Deus na sua vida. E nenhum homem e nenhuma mulher pode passar a sua vida sem que possa entender isso. Isso é algo que a gente não pode abrir mão. Nós precisamos de fato entender o propósito de Deus na nossa vida. E quando nós lemos esse texto, você vai ver que nós vamos trabalhar nessa noite três pontos. Se você entender esses 3 pontos, você vai conseguir entender muito, mas muito sobre a sua própria vida. Nós vamos trabalhar a estrutura da vida, o propósito e o processo de Deus. Queria que você virasse para o seu irmão do lado, falasse com ele: estrutura, propósito e processo. Agora vira para o outro, né, para não falar que você está fazendo acepção de pessoa. Estrutura, propósito
e processo. Amém? Nós vamos entender isso na vida de Jesus, nessa história que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que, pode colocar o texto para mim, por favor? O texto de Marcos, a partir do 35. Veja bem, naquele dia, saindo já tarde, presta atenção na ênfase que a Bíblia fala, que já não era cedo, e na verdade as pessoas não navegavam tarde. Por quê? Porque era perigoso. Mas esse dia já era tarde, e a Bíblia enfatiza isso. Disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Continua. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas eram o que, a igreja? Elas se arremessavam, era contrário. Outra tradução fala, contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Preste atenção no que estava acontecendo. O mar, que era o mar da Galileia, ele começa a estar revolto, as ondas eram contrárias. Olha, continua, por favor. E Jesus estava na polpa fazendo o que, igreja? Dormindo. O que é isso? Tem uma coisa aqui errada, tá? Uma grande tempestade, né? O vento está soprando e Jesus está dormindo, e ele estava dormindo confortavelmente, porque tinha até o quê? Tinha um travesseiro. A coisa estava acontecendo, Jesus ali, né? E eles ficaram nervosos. Olha o que acontece. E eles o despertaram e disseram: mestre, eu queria que você entendesse que o negócio aqui não é assim. Ei, mestre, ei, acorda, porque o negócio está pegando. Não, era desespero. Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, em outras palavras, será que o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Vai morrer, o barco vai afundar, o negócio está pegando para o nosso lado. Continua, por favor. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. E fez o que, gente? Grande calmaria, bonança é isso. A coisa parou imediatamente, a coisa estava feia, o negócio estava a ponto do negócio, né, afundar o barco ali. Mas quando o Senhor envia essa palavra, faz grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ele faz essa pergunta. Gente, presta atenção aqui, o que estava acontecendo? Quando a gente fala de estrutura, e eu quero trabalhar esse ponto primeiro com vocês, para que nós possamos entender sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo nos nossos dias, nós temos que pensar primeiramente nisso aqui. Quando nós observamos a vida de Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, na Galileia, e chega um tempo da vida dele, depois que ele é batizado por João Batista, né, ele passa um tempo separado ali de jejum, né, e depois disso ele vai para morar em outra cidade. Cafarnaum era uma cidade onde ele agora escolhe morar, era perto, né, perto, na verdade, era do mar da Galileia. O que acontecia? Aquele lugar era um lugar de extrema conveniência para aquilo que Jesus queria fazer. Quando nós falamos, e a gente vai começar a entender de estrutura, e tem uma passagem das Escrituras que é mal interpretada, que quando Jesus ele chama um dos discípulos, lá em Marcos, ele fala assim, ó, os pássaros têm ninhos, né, as raposas têm seus covis, seus lugares, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E muitos creem que Jesus não tinha uma casa. E quando nós olhamos as Escrituras e começamos a observar, Jesus tinha uma casa, ao ponto que quando os discípulos eles veem Jesus e eles falam: mestre, onde você reside? Ele fala assim: vem ver. Quando os primeiros discípulos começam a acompanhar Jesus. Quando você olha lá em Marcos capítulo 2, dizem que ele voltou para a sua casa. Então ele vai e mora. Ele tinha uma casa em Cafarnaum e ele começa a residir ali.
Não se diz na Bíblia em lugar nenhum que a casa era de Jesus, não se fala se essa casa era alugada, se ele estava morando com Pedro, se ele estava morando com algum dos outros discípulos. Na verdade, ele tinha uma casa. Ele não andava, né, assim, como muita gente pensa, dormindo em qualquer lugar. Não, ele tinha uma casa para que ele pudesse descansar. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar e pensar um pouco sobre estrutura. Lembra que nós falamos sobre estrutura, propósito e o que? Processo. A estrutura é importante ter. E quando você olha, Jesus, quando fala que ele estava nesse lugar aí, que nós acabamos, ele saiu de uma margem, e ele foi para outra margem. Essa margem que ele começou essa viagem, era Cafarnaum. A Bíblia diz que ele estava fazendo ali, o que ele sempre fazia, ele estava ministrando, ele estava ensinando ao povo, que de repente ele fala, né, vamos para o outro lado, e ele começa a pegar o barco com seus discípulos, e outros barcos o seguiam, ele vai para outra margem. Então, o que eu quero que nós possamos entender? Tudo que Jesus faz, ele faz com propósito. Nada é feito sem propósito quando nós vimos e olhamos e enxergamos a vida de Jesus. E é importante que a gente possa salientar que existia uma estrutura para que isso acontecesse na vida dele. O ministério de Jesus, os passos de Jesus, o que ele fez na terra, desde o começo, nada foi feito sem que houvesse algo bem claro. Ele sabia aonde ia dar. Ele sabia o propósito de Deus para a vida dele aqui na terra. Isso é importante porque tem muita gente que está vivendo nos dias de hoje sem propósito, e eles não sabem por que estão vivendo, e a vida começa, né, a viver um dia após o outro, sem saber para onde vão, e nem o que está acontecendo no momento que eles estão vivendo hoje. Então a primeira coisa que nós tentamos, né, fazer na nossa história é construir estruturas. Jesus fez isso aqui, gente, e não há nada, absolutamente nada de errado com isso. Na verdade, as estruturas são importantes que elas existam. O corpo humano tem a sua estrutura. Sabia disso? Se nós não tivéssemos nossa estrutura, nós não poderíamos nem ficar de pé. Uma igreja tem sua estrutura. Uma família, é necessário que uma família tenha a sua estrutura. Jesus veio fazer isso em Cafarnaum. Por que em Cafarnaum? Porque fazia sentido. Os seus discípulos, eles praticamente todos saíram da Galileia. 4 deles saíram da cidade de Cafarnaum. Eles eram pescadores, eles eram cobradores de impostos. Eles estavam ali, junto, naquela região. Então, o que ele fez? Ele foi morar naquela região. O mar da Galileia na verdade não é um mar, chama-se de mar, mas é um lago, né? É o lago de Tiberíades, Genezaré. É um lago grande que ele tem mais ou menos 13 quilômetros por 19 quilômetros de extensão. Do mar da Galileia vem, desemboca dali, da frente vem o Jordão, né? Então ali era um lugar conveniente para Jesus viver. Ali tinha pesca, ali tinha água doce, porque o mar da Galileia é de água doce. Então todas as coisas corroboraram ali para que ele pudesse estar vivendo naquele lugar. Os seus discípulos estavam ali. Existia 10 cidades chamadas Decápolis, que estavam justamente naquela região. O que ele fazia? Ele pegava o barco, era um meio de transporte da época, e ele passava o lugar do jeito mais fácil para que ele pudesse ir nas cidades. Para quê? Para pregar o evangelho, para falar, né, do reino de Deus. Então todas as coisas colaboram ali. A gente vê que está bem claro ali o que Jesus foi fazer nessa cidade. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava buscando uma estrutura. Fala com o seu irmão, estrutura. Por que isso é importante? Por que isso é essencial muitas vezes, para que a gente possa entender? Porque eu sei que muitas pessoas, às vezes eles não entendem essa dinâmica, e dentro até mesmo da forma de pensar, ficam pensando, será que isso será que isso é de Deus? Será eu vim do meu país, do Brasil, tentando ter uma vida melhor, tentando de fato conseguir algo na minha vida? Será que eu estou fazendo errado? Será que isso é contrário à vontade de Deus?
Eu quero dizer que não, irmãos. É bom que você tenha a sua estrutura, é bom que você possa planejar sobre a sua casa, sobre a sua família, é bom que você possa de fato pensar como você, né, vai fazer algo que num tempo, né, talvez daqui uns anos você possa desfrutar disso. Isso em si só não tem nada de errado. O errado está que as pessoas somente ficam na estrutura, esquecem que Deus, com toda a estrutura, vem um propósito por trás. Qual a estrutura do corpo humano para sustentar o corpo? E o corpo para quê? Para que possa habitar nele o Espírito. Quando nós começamos a pensar, e quando nós começamos, né, a colocar a nossa mente, nossos esforços, a nossa vida, e a gente não sai desse primeiro plano, que é o plano estrutural, a gente começa a perder o sentido da vida. Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas não sabem por que elas existem. Por isso que elas entram em processo de depressão. Por quê? Porque todo ser, principalmente aquele que ama o Senhor, ele tem um propósito sobre a vida dele. O Senhor não fez e não permitiu que você nascesse sem um propósito definido para a sua vida. Enquanto nós não conseguimos alinhar a estrutura de vida com o propósito eterno de Deus, a nossa vida não tem sentido. Nós vamos andar, nós vamos tentar várias coisas e a nossa vida parece que falta algo. Você vai sempre sentir um vazio dentro do seu coração, do seu peito, dizendo: está faltando algo. Esse algo que está faltando é o Espírito testificando que você talvez não está no centro do propósito de Deus para a sua vida. Isso faz com que nós fiquemos aí desnorteados, que nós possamos, né, tentar muitas coisas, mas sem chegar a lugar nenhum. Já viu? Às vezes quando nós tentamos ir para muitos lugares e não conseguimos chegar a lugar nenhum, meio perdidos na vida. Levanta a mão assim, vocês estão muito calados. Amém? Agora levanta a outra assim. Amém? Está todo mundo aí? Você conhece alguém que está perdidão aí, irmão? Conhece ou não? De repente você fala assim: eu que estou perdidão de tudo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não sei nem onde que eu estou, nem o que eu vou, nem qual que eu sou. Não é? Mineirês é assim, não é? Quando nós entendemos, preste atenção, quando nós entendemos o propósito de Deus, e nós trabalhamos as estruturas da nossa vida, as coisas começam a fazer sentido. O que acontece é que as pessoas fazem o contrário. Elas trabalham as estruturas, mas não sabem nem que tem propósito. E depois está construindo algo e não sabe o que vai fazer com o que está construindo. E as coisas começam a perder rumo, gente. A gente tem conversado com pessoas que investem sangue, suor e lágrima para construir alguma coisa e não sabe nem por que está construindo. Quando tem que tomar posse daquilo que lutou tanto para ter, ela nem sabe se quer. Então é incoerente, tem uma coisa aí que não está funcionando bem. E isso se dá porque as pessoas não entendem que toda a estrutura ela tem que ser feita para que haja um propósito definido. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Agora, nessa passagem do Senhor Jesus, eu queria que você pudesse entender qual era o propósito de Jesus sair de tarde. O texto fala que era tarde, né, no meio de uma tempestade ali, para que pudesse fazer alguma coisa. Ele não foi passear de barco. Então eu queria que você colocasse para mim Marcos capítulo 5, por favor. Lembre-se que a Bíblia ela não foi escrita com essas divisões de capítulos. Então o que nós estamos falando aqui é do mesmo texto, só que ele foi quebrado, ele foi, né, foi colocado em capítulos. E agora o mesmo texto, só que o capítulo 5. Marcos capítulo 5, por favor. Aí está, preste atenção. Então, eu quero que você imagine comigo, a história continua. Ele fala para o vento parar, as ondas ali, começou a haver uma grande bonança, e aí continua a história. Entretanto, né, olha aí que fala, né, sentido de continuação, chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gesarenos. Olha o que acontece.
Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, olha gente o que acontece, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. 3, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Presta atenção nisso. Em outro texto fala que ele vivia sem roupa, nu. Então o cara está endemoniado, preste atenção, endemoniado, vivendo nos sepulcros, né? Cheio de demônios, e agora ele vai encontrar Jesus. Olha lá, vamos lá. 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas. Então o cara era forte, meu irmão. Era um cara, né, que estava completamente possuído por espíritos malignos, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Olha, gente, eu queria que você imaginasse a situação. Jesus viu esse homem. Jesus viu essa situação. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Agora eu queria que você fosse lá no 16, por favor. Olha o que aconteceu com esse homem. O Senhor deu ordem, o Espírito saiu. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe os que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, né? Porque os espíritos entraram nos porcos, entraram e rogaram que se retirasse da terra deles. Os homens da cidade pediram ao Senhor: sai daqui, porque olha que prejuízo que deu. 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava que fora o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Põe no 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Gente, muito interessante, quando nós entendemos a história, tudo aquilo aconteceu porque Jesus estava vendo a condição desse homem. Ele sabia que do outro lado, né, do mar de Genezaré, o mar da Galiléia, tinha um homem que estava possesso de espírito imundo, um homem que tinha uma legião de espírito dentro dele, e o Senhor foi para que pudesse libertar. Esse homem, quando a gente olha a história dele, você fala assim: uma história terrível, cheio de demônio, um homem que fazia, né, uma história absurda. Mas esse homem estava sem Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: se tiver um demônio ou 2.000 demônios, faz diferença? Continua sendo endemoniado ou não? Continua sem Deus no coração ou não? Jesus foi ali para libertar esse homem, porque ele precisava de cura, ele precisava de libertação, ele precisava de salvação, e foi o que aconteceu com esse homem. Todo propósito de Deus é santo, é bom. Ele sai, ele deixa a sua estrutura e ele vai para um lugar para que ele pudesse cumprir o propósito. E a história desse homem reflete a nossa história. Nós estamos longe de Deus. Você fala: pastor, mas eu não era endemoniado assim. Não sei, eu não te conheci. Mas eu posso falar da minha vida, eu posso falar que eu estava longe dos caminhos de Deus. O Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor veio até mim de uma forma, um milagre aconteceu, porque se tem um cara que não era para estar aqui, sou eu. O Senhor se compadeceu da minha vida, nisso Ele se compadeceu dos meus filhos, da minha geração, daqueles que procederam de mim. Isso é algo que a gente não tem como pagar. Isso não é algo que a gente possa conseguir com força humana. Nós vemos a ação de Deus e o projeto de Deus na nossa vida. Então, as estruturas, elas são boas, mas nós precisamos entender que existe um propósito em tudo que Deus faz.
O propósito de Deus ali, o propósito do Senhor Jesus era poder libertar. E assim acontece conosco. O propósito está sempre ligado às estruturas que são estabelecidas. O nosso erro, a nossa falha muitas vezes, que nós nos apegamos tanto às estruturas, que nós não queremos abrir mão. As estruturas são necessárias, mas nunca deve ser, o fato principal da nossa vida. Ter estrutura é bom, mas não pode ser somente isso. O que tem isso a ver, pastor? Tem gente que está vivendo, morrendo pelas estruturas, por aquilo que eles podem ter, por aquilo que eles podem conseguir, e eles não entendem que Deus, Ele somente permite que nós tenhamos estrutura para que o propósito de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Não há outro motivo, é para que Ele possa ser glorificado através das nossas vidas. As estruturas são importantes, são essenciais, mas elas não são um fim em si mesmo. Elas precisam ser usadas para que o nome do Senhor seja conhecido e manifesto. Amém. E Ele quer usar a sua vida para que isso aconteça. Amém. Por isso Deus, Ele levanta pessoas de recurso, pessoas que conseguem lidar com questão financeira. Para quê? Para que Ele, através dessas pessoas, possa fazer a diferença na vida de muitos. O erro está quando as pessoas abraçam aquilo, e ao invés de possuir o dinheiro as possui. E aí a pessoa já não consegue mais, ela se afunda na própria estrutura que está tentando construir. Isso acontece demais. Isso é algo muito comum na nossa história. Então, primeiro começa com a estrutura, mas nós precisamos entender que existe um propósito definido para isso. Para quê? Para que esse propósito? Para trazer libertação completa, para trazer salvação, para trazer cura, para trazer restauração às vidas, às famílias. E isso tudo, gente, isso tudo está nas Escrituras Sagradas, em tudo que você lê. Quando você começar a observar de uma forma mais profunda, você vai ver que Deus nada faz sem propósito, mas Ele sempre vai criar uma estrutura para que aconteça aquilo. O mal dos homens, que eles abraçam as estruturas e eles não querem abrir mão, e eles se tornam escravos das próprias estruturas formadas. E nós temos dificuldade, sim, a gente claramente tem dificuldade de mover, de sair, de entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Quer ver uma pessoa mudar até a forma de pensar, de agir, de vestir, comportamental? Dá um pouco de dinheiro, permite que essa pessoa consiga chegar a algum cargo, a ter algum bem, alguma coisa assim. Você vai ver que na maioria das pessoas o seu comportamento muda, a sua forma de falar muda, o seu tratamento para com as pessoas vai mudar. E o que aconteceu? Apenas ele conseguiu alguma coisa a mais, as estruturas mudaram e ele balançou com isso. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então a chave é não simplesmente achar que nós não precisamos de estrutura. Até o nosso mestre, ele estruturou o ministério dele, mas é ter claramente um propósito claro na nossa vida, para saber aonde nós vamos chegar. Aquele que anda sem saber onde ele vai alcançar, ele anda sem rumo, sem entendimento. Mas tem outro fator, que entre a estrutura, a estabelecimento da estrutura e o propósito, é o processo. E esse aí que nós temos mais dificuldade com ele do que todos, porque nós não queremos lidar com o processo na nossa vida. Nós queremos as coisas prontas. E a Bíblia diz que o vento, ele arremessava contra o barco, E a gente tem dificuldade de entender essas coisas. A gente quer que todas as coisas aconteçam de forma sem nenhum tipo de dificuldade na nossa vida. Quando as dificuldades vêm, nós queremos desistir, nós queremos chutar o balde, o pau da barraca, nós queremos
fazer tudo para que nós possamos levar a nossa vida sem nenhum tipo de dificuldade. Só que isso, na verdade, não é uma realidade. Nós não vamos conseguir isso. Certa ocasião, Paulo foi pregar em Atenas, e a Bíblia diz que o espírito dele se revoltava dentro dele por causa da idolatria daquela cidade. E aí ele discutia, ele discutia com alguns filósofos daquela cidade. A Bíblia fala que eram os estoicos e epicureus. Preste atenção. Os estoicos, eles eram desalmados. A filosofia deles era que eles poderiam passar e deveriam passar por sofrimento e não poderiam sentir muito. Eles não deveriam absorver aquilo que o mundo pudesse dar para eles. Tinham que passar assim pela vida e bem durões, assim, sem poder mostrar sentimento, porque o sentimento era sinal da fraqueza do corpo. Também aquele outro grupo que estava ali eram os epicureus. Epicureus, esse grupo, eles gostavam e buscavam o prazer. O prazer. Aí eu, estudando, e pensando sobre esse assunto, falei assim, tem muito crente que está dessa forma. A vida deles está meio epicureu, eles estão querendo, é melhor nem fazer, pastor. É melhor nem lidar com esse negócio que dá trabalho demais, tira na minha zona de conforto, vai trazer uma certa forma de sacrifício ou sofrimento, então eu não quero lidar com isso. Só que no processo da nossa vida, para que nós possamos sair de qualquer tipo de estrutura e alcançar o projeto e o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que passar por isso que nós chamamos do processo, e isso invoca sofrimento, gente. Não tem como. Esforço, luta. Se você quer ser preste atenção comigo, você quer ser um médico, você precisa de fato estudar talvez 12 anos da sua história para que você consiga ser um médico, amém? Então a gente vai ver o que? O estudo é a estrutura, o propósito é se tornar médico. Os 12 anos é o sofrimento, a dificuldade e o processo que vai acontecer para que isso se torne realidade. Você quer se tornar um pastor, então você vai ser intencional e você vai começar a estudar para ser um pastor, você vai se dedicar, você vai orar, você vai buscar a presença de Deus para que isso aconteça. Então, qual é o propósito? Você quer se tornar um homem de Deus, um pastor. Então, qual é o processo? Você vai ter que estudar, você vai ter que buscar a face do Senhor para que isso aconteça na sua vida. A estrutura é aquilo que nós trabalhamos para que isso aconteça. A realidade dos fatos ali, para que isso aconteça e se torne real na minha vida. E tudo na vida você vai ver que vai proceder da mesma forma, vai ter que ter esses passos, esses níveis, para que nós possamos chegar aonde que Deus quer que nós possamos chegar, o propósito de Deus para a nossa vida. O que parece muitas vezes que vivemos vidas incoerentes com aquilo que nós queremos fazer. Então as estruturas não estão aí. E como nós vamos alcançar? Jesus, ele queria alcançar aquelas cidades. O que ele fez? Ele foi morar no meio delas. Ele buscou um lugar que ele pudesse ter acesso às aldeias, e ele ali chamou os seus discípulos para que pudesse fazer aquilo que ele estava fazendo. Então ele agiu de forma intencional para aquilo acontecer na vida dele. Muitas vezes nós queremos que aconteçam coisas boas na nossa vida, mas no nosso dia a dia nós estamos fazendo tudo o contrário daquilo que nós queremos que aconteça. Demonstra para nós uma grande incoerência da forma de agir, da forma que nós estamos lidando com as coisas. E aí queremos que o propósito de Deus se cumpra sobre nós, sendo que nossa vida está completamente contrária daquilo que Ele está falando para a gente fazer. Isso faz com que as pessoas se desgastem no processo, gente. Isso vai acontecendo e o tempo vai passando e a gente quer que as coisas possam, a nossa vida possa tomar um rumo, só que o rumo nunca acontece. Quando fala que tem vento forte, quando fala que tem tempestade, quando fala que o barco está entrando água, a gente quer sair fora da situação. Mas tudo o que nós somos fazer, tudo que nós colocamos
nosso desejo para que aconteça na nossa vida vai envolver sacrifício e vai ser, de fato, um desafio para nós. Nada vai acontecer se nós não nos dispomos a querer fazer aquilo que Deus já estabeleceu para nós. Mas o mais importante de tudo é que nós possamos entender isso. Deus, Ele trabalha dessa forma. Tem um fatalismo muitas vezes acontecendo na mente das pessoas, achando assim, fala assim, Deus sabe, né? Deus sabe. Mas o que você está fazendo para que se cumpra aquilo que Deus tem falado contigo? Quais são os seus passos? O que você tem feito, na sua vida para que a boa palavra de Deus, se cumpra sobre a sua vida, a sua casa, a sua família? Às vezes eu fico pensando por que as pessoas vêm para a América, por que vivem dessa forma, achando que não invoca sacrifício, luta, suor, para que se cumpra aquilo que Deus tem para vocês e para mim também. Fico pensando, minha filha agora vai para a universidade. Não é fácil, ela nunca saiu de casa. Mas o que está sendo feito? Está sendo criada uma estrutura que invoca-se um sofrimento de separação por um determinado tempo. Para quê? Para que o propósito se cumpra. E assim vai ser sucessivamente. Você quer que seu filho seja um homem de Deus. Então você tem que começar a dar passos no dia de hoje, para que o seu filho, de forma intencional, se torne amanhã um homem de Deus. Estão entendendo? Tem pessoa que pensa de forma fatalista que isso vai acontecer. Não vai acontecer se nós não entendemos e dermos passos para que isso aconteça na nossa vida. Em outras palavras, nós estamos alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. Isso é importante a gente entender. Lembra daquela história? Eu sempre conto essa história, que eu acho que ela é muito significativa, fala muito. 2 homens receberam uma palavra, 2 fazendeiros, que ia ter uma grande colheita, E o que eles fizeram? Um falou assim, não, vai ser uma grande colheita, eu sou um cara de fé, eu creio nisso. E ficou quieto, sem fazer absolutamente nada. E o outro também recebeu a mesma palavra e começa a se dispor. Ele prepara a semente, ele prepara a terra, ele se dispõe, contrata pessoas para que possa, de fato, colher a grande colheita. E parece estranho, Mas o outro tem um bom discurso, mas a verdade é, qual desses 2 de fato creu? Aquele que tomou passos para receber aquilo que Deus tinha, a grande colheita. E muitas vezes na nossa vida acontece dessa forma. Nós estamos recebendo e tenho certeza que Deus está nos chamando para um tempo novo como igreja. Amém? E nós precisamos dar passo para que isso possa acontecer na nossa vida. Isso tem que ser algo que nós cremos nisso. Não pensar que isso vai acontecer se Deus, na sua soberana vontade, Ele fala assim, faça. Ou seja, Ele permite que nós possamos nos envolver com o plano eterno de Deus. E nós temos que crer nisso e abraçar aquilo que Deus tem para nós. Seja na sua família, seja na igreja, seja como servo de Deus. Temos que abraçar, nós temos que entender que nós temos que criar uma estrutura. Para quê? Para que nós possamos absorver o propósito de Deus que tem sobre nós como igreja. A estrutura ela tem que ser trabalhada. Mas por quê? Porque nós estamos vendo claramente que existe um propósito. E entre a estrutura e o propósito vai ter um processo. Aí vem nós, igreja do Senhor Jesus, crendo nisso e trabalhando com afinco, com fé, para que isso possa acontecer. Isso invoca fé, sabendo que o Senhor Deus já está preparando todas as coisas. Amém. Preparando o que, pastor? O Senhor está preparando uma igreja para que possa abraçar esse bairro. O Senhor está preparando uma igreja para que possa abraçar os jovens dessa comunidade. O Senhor está preparando um lugar para que nós possamos receber mais pessoas. O Senhor está preparando corações, vidas, para que possam ministrar a sua palavra. O Senhor está preparando pessoas para que possam receber e receber bem.
O Senhor está preparando grupos pequenos para que possa chegar até as casas das pessoas. Então a estrutura, nós temos que ver a estrutura nisso. Mas a estrutura sem o propósito, ela se torna vã e sem sentido. Isso acontece na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em tudo que você coloca as mãos. Entenda a estrutura, mas olhe primeiramente para o propósito de Deus. Amém? Amém. Deus está chamando você, como Ele chamou os seus discípulos para poder sair e ir para outra margem. Essa foi a palavra do Senhor. Eu queria que você colocasse para mim, filha, a primeira frase. Marcos, para que nós possamos ler aqui antes de nós terminarmos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. O Senhor está te convidando para passar para outra margem. Sabe o que é isso? O Senhor está te convidando para poder mudar de nível. Amém. Subir de nível. Amém. Para que você possa entender as estruturas que estão acontecendo e sendo formadas, mas com a consciência clara que tudo isso só tem sentido, só faz sentido quando nós olhamos e vemos claramente o propósito de Deus para tudo isso. Mas pastor, isso demora? Demora, chama-se processo. A gente tem que entender isso e nós devemos dar passo para que nós possamos passar pelo processo de Deus, que muitas vezes traz, dificuldades, dando glória a Deus. Quero ler um texto com você que está lá em Tiago capítulo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem o ama. Você ama Jesus? Amém. Amém? Então tem uma coroa da vida prometida para você. Mas bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá do Senhor. Então tem uma aprovação aí, tá, irmão? Não acontece de qualquer forma, não. Tem o tempo de Deus, tem o processo de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida. Nesse momento, nesse tempo, o Senhor só está colocando os fundamentos, a estrutura, para que aconteça. O Senhor só está treinando, o Senhor só está investindo nesse momento, para que de fato possa se cumprir o processo de Deus na vida dele, na nossa vida, na vida daqueles que o amam. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado, não pode de forma nenhuma ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Amém. Paulo vem falando aos Coríntios, ele diz assim: porque por isso mesmo nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia, após dia, após dia. O Senhor está levantando guerreiros e guerreiras nesse lugar. O Senhor está mudando mentes nesse local. O Senhor está chamando para que possa enfileirar no seu exército homens e mulheres que entenderam o propósito de Deus para a sua vida. Pessoas que as estruturas já não seguram mais. Pessoas que usam as estruturas como plataforma para que o propósito de Deus se cumpra sobre as suas vidas. Pessoas que não são amarrados pelas coisas desse mundo. Pessoas que usam aquilo que o Senhor Deus tem dado para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Pessoas que o coração foram envoltos com o amor de Deus
entenderam o plano de Deus na vida deles, e agora eles podem falar como Paulo: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essas pessoas são ricas, essas pessoas são prósperas, porque elas não são escravizadas das coisas que têm. Elas usam as coisas que têm para que o nome do Senhor seja conhecido, e nisso elas acham um propósito de vida. Foi feita uma pesquisa um tempo atrás, e uma das coisas que o ser humano precisa é de significado para viver. Se você não achar o seu significado para você viver, a sua vida, ela perde todo sentido. Lembra dos dados que eu dei? 46 mil mortes por suicídio todo ano, somente aqui nos Estados Unidos da América. Quando nós começamos a somar com o Brasil e com os outros países, é muita gente que desiste de viver. E o motivo disso, o motivo número 1, é porque eles não conseguiram entender o propósito de Deus para a vida deles. Porque aqueles que entendem, mesmo passando por sofrimento, por lutas, por dificuldades, eles não desistem. Por quê? Porque eles sabem que Jesus está no barco. E quando a dificuldade vem, eles vão chamar Jesus, eles vão buscar o Senhor, e o Senhor se levanta e acalma a tempestade nas vidas. O Senhor é poderoso para fazer na sua vida como fez na minha. Só que o coração do ser humano é uma tempestade por si só. Ele fica envolto em muitas águas, muitas coisas acontecem, perdem a paz. E o motivo principal disso, porque não entenderam o propósito eterno de Deus. Não entenderam que estão vivos para que o nome dele seja conhecido através da sua vida, para que a sua família seja envolta com as coisas de Deus, para que você tenha uma família próspera, que você tenha filhos que amem ao Senhor, para que a sua casa sirva ao Senhor. Gente, o Senhor não nos salvou para que nós possamos ser comuns. Nós não somos comuns. Você está do lado aí de um extraterrestre, sabia? Pastor, Você não é da terra não, você é um extraterrestre. Você é do céu. Amém? O Senhor te chamou para o céu, o Senhor te chamou para a eternidade. Tem gente que gosta da terra, né? Quem gosta de terra é minhoca. Minhoca. Que os seus pensamentos sejam levados ao Senhor. Amém. Os teus pensamentos sejam levados ao Senhor, a Deus. Amém. Ao propósito de Deus para a sua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria te perguntar: você quer passar para o outro lado? Você quer passar para outra margem? Você quer aceitar os desafios que Deus tem para você? Você está entendendo o propósito de Deus na sua vida hoje? Você não sabe por que o Senhor permitiu que você estivesse aqui nos Estados Unidos da América? Você acha que você veio aqui somente para que você conseguisse juntar aí dinheiro para comprar uma casa, comprar uma moto, comprar uma caminhonete? Eu quero te falar que isso é tolice. Isso é insignificante, gente. Moto fura pneu, caminhonete o povo pede emprestado para carregar mudança. Isso é insignificante. Casa, luta para ter a casa. Está lá o primo morando na casa. Lutou para colocar os móveis na casa. Está lá o tio desfrutando dos móveis. Suou sangue lá para ter aquele carrão na garagem. Está lá alguém, dando volta no carro, porque afinal de contas aquele carro não pode ficar parado, tem que andar. E o povo fala: que bom, que esse carro não pode ficar parado, está dando volta. Tudo isso é frustrante, gente. Se a nossa vida está colocada nisso, nossa esperança está nisso, isso não vai levar a lugar nenhum.
Mas quando você coloca a sua esperança em Deus, quando você coloca a sua esperança no propósito eterno de Deus, a sua vida faz sentido. Amém. A sua vida tem significância. Você consegue ver os seus filhos, você começa a sonhar para que seus filhos sejam homens de Deus, mulheres de Deus. A coisa começa a mudar, o ambiente da casa começa a ser diferente. Por quê? Porque o propósito de Deus está estabelecido sobre aquela casa. Amém. Sua mente foi aberta, seus olhos foram abertos para ver. Só tem força para continuar a jornada, né? Para passar pelas tribulações da vida, aquele que entende esse propósito. Feche teus olhos em nome de Jesus. E eu queria perguntar algo. Você acha que você está parado? Quero pedir que você preste atenção nesse apelo. Você acha que está parado? Que você está como que as estruturas te prenderam e você já não consegue sair mais desse lugar. O propósito de Deus na sua vida já não está tão claro mais. Você não consegue discernir isso mais na sua vida. Por isso a sua vida está confusa, a sua mente está confusa. A força, a esperança, ela começou a deixar o teu coração. Agora você está lidando com peso, agora você está lidando com as dificuldades somente. Por quê? Porque o propósito eterno de Deus, a vida de Deus para você, ela não está você não está conseguindo discernir isso mais. O Senhor quer que você possa mudar de nível nessa noite. O Senhor quer te levar para outra margem, quer que você possa de fato estar em direção ao propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para quê? Para quê? Para que você tenha aquilo que você deseja, porque você deseja o bem para você, você não quer o mal. Em nome de Jesus, entenda isso. Se tem uma coisa que você tem que entender, é que você precisa viver agarrado nesse propósito. Porque se você agarrar esse propósito, nada te para, nada te detém, nada, absolutamente nada. A partir do momento que você entendeu aquilo que Deus tem para a sua vida, as posições elas são tiradas. Dinheiro no banco desaparece. Coisas acontecem, coisas inusitadas que a gente não fala assim, eu achei que agora ia acontecer. Acaba que passa, gente, passa. Mas o propósito de Deus na sua vida, a arte de viver é isso. Esta é a arte de viver, é saber o propósito de Deus e lutar por ele. Isso faz toda a diferença. Isso muda a sua história, isso muda a história dos seus filhos, da sua casa, completamente. A sua vida nunca mais será a mesma. E eu queria convidar você que precisa disso nessa noite. Nós queremos orar por você. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Amém. Que precisa ter descobrir o propósito de Deus na sua vida e abraçar ele e passar pela a outra margem da sua vida. Já é tempo de passar, de mudar. Você que levantou a mão, eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus.